Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Yoga ao estilo ocidental. Aqui nós vamos desmistificar, trazer conceitos modernos sobre o que é a Yoga, sem perder a sua originalidade e essência. Ao mesmo tempo em que nós buscamos compreender através do prisma da psicologia, do hermetismo e da filosofia, como esta Yoga ela é aplicável no Ocidente. Geralmente, quando nós ouvimos falar em Yoga, nós imaginamos uma pessoa na praia, na montanha, com as mãos postas em mudra e numa paz, numa serenidade quase que utópica. E eu te pergunto, será que Yoga é isso mesmo? Ou será que isso é a forma como vendem a Yoga? Ou como vendem a imagem da Yoga, né? Meu nome é João Paulo, eu sou professor de Yoga, sou estudante de psicologia e iniciado na teosofia através da eubiose. Eu venho aqui compartilhar um conhecimento em que eu sintetizei através de um livro, uma obra que se trata da transposição do Oriente para o Ocidente. Como essa yoga ela deve ser praticada por nós ocidentais sem perder a sua essência, sem perder a sua originalidade. E se eu te disser que a maioria das yogas que existem hoje elas são falsas e não cumprem com a sua essência original, que é lá do Oriente. E por que se deu isso? Isso se deu por inúmeras formas, por finalidades comerciais, por finalidades estéticas, por finalidades de facilidade e comodidade ao que é o estilo ocidental. Houve esse transbordo do Oriente para o Ocidente. Muitos mestres, muitos professores trouxeram a yoga e quando essa yoga ela foi disseminada, algumas ideias foram corrompidas. E isso gerou o que eu chamo de uma falsa yoga, através de falsos gurus, através de falsos mestres. E por que isso se dá? Isso se dá pelo fato de que nossa mente ocidental, a nossa psique, não está acostumada a interpretar os mistérios orientais. E por não saber interpretar corretamente, nós buscamos externamente a figura de um guru. Nós buscamos externamente ambientes com mandalas, ambientes com incensos e com todas aquelas roupas e trajes que vão transmitir uma falsa sensação de nirvana. E como você pode ver, eu sou professor de yoga e não preciso de decorações, aparatos, de incensos. Este aqui é o meu local de trabalho. Eu atendo individualmente as pessoas através da Raja Yoga, que é uma yoga mental. Então a yoga que foi popularizada no Ocidente é a yoga que trata do corpo físico, que é a Hatha Yoga. Então, quando nós lembramos de uma pessoa meditando na praia, na montanha e transmitindo aquela foto de sensação suave, pacífica, nós estamos falando da Hatha Yoga. Mas esta yoga, que é a Hatha Yoga, ela serve apenas como caminho para um Raja Yoga, que é a yoga mental. E é aí que está a principal diferença. A Raja Yoga, ela trabalha a constituição do ser humano de cima para baixo. Isto é, primeiro trabalha a mente e, por consequência, o efeito, o corpo físico se equilibra. A Hatha Yoga, ela procura trabalhar primeiro o corpo físico para depois equilibrar a mente. O objetivo do Hatha Yoga é uma prática de disciplina para iluminação espiritual. Esta disciplina, praticada originalmente pelos indianos, ela é caracterizada por longas e extensas atividades. E é aí que se encaixa o termo yoga ao estilo ocidental, pois em nosso estilo de vida, nós não conseguimos adaptar as extensas horas de práticas de Hatha Yoga. Então, quando nós vamos praticar uma Hatha Yoga, que é a yoga de asanas e posturas aqui no Ocidente,
ela se torna uma mera fantasia ou um mero alongamento. Por quê? Porque ao nosso estilo de vida, nós não temos possibilidade de comprometimento com essa prática para que ela sirva à essência pela qual ela foi criada. E qual é a essência do Hatha Yoga? Qual é a essência dos asanas? É fazer a purificação e o fortalecimento dos nadis para que esses nadis possam fazer a ascensão da Kundalini, para que essa consciência do nosso corpo possa ser transformada e atingir a iluminação espiritual. Então, para nós, não é possível fazer isso. E por conta desta contramão ao nosso estilo de vida, a Hatha Yoga se torna uma mera fantasia ou um alongamento físico, visto que ela não consegue atingir a sua plenitude e finalidade pela qual ela mesma foi criada. Então agora eu vou falar sobre quais pilares estão fundados a Yoga ao estilo ocidental, de onde eu trouxe esse termo, né? Esse termo, Yoga ao estilo ocidental, se deu ao fato da Blavatsky ter trazido e traduzido os conhecimentos orientais para uma linguagem intelectual e erudita no Ocidente. Sua missão era levar estes conhecimentos orientais para a América do Norte. Sua missão, infelizmente, falhou. Blavatsky não conseguiu estabelecer a sua sede da Sociedade Teosófica na América do Norte, portanto, sua Sociedade Teosófica ficou ali alicerçada em Adyar, na Índia. Por outro lado, outro grande filósofo e pensador na América do Sul, que foi o professor Henrique José de Souza, ele também fez essa tradução da linguagem oriental para a ocidental numa linguagem brasileira, não somente no português eu digo, mas numa linguagem brasileira, pelo mesmo ter sido brasileiro e ter instaurado no Brasil uma era onde a Santa Cruz ou Cruzeiro do Sul pudesse irradiar para estas terras uma quintessência de compreensão. E nesta quintessência de compreensão, a yoga, ela não mais é praticada como era lá no Ocidente, porque nós estamos numa nova era, numa era de Aquários. E nesta era de Aquários, nós não precisamos de gurus. A ideia de guru, ela foi válida, mas foi válida para outra era. A era de Aquários é a consciência da individualidade do eu. E esta consciência e individualidade do eu interage em simbiose com o coletivo. Por isso, Aquários, ele é o eu individual e ao mesmo tempo é o coletivo. Ele é os dois em sincronia. Essa sincronicidade na qual Carl Gustav Jung explana tão bem entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. E é aí que está a chave da yoga ao estilo ocidental, pois o Oriente, ele é interior. Ele é o mundo e todas as dimensões cósmicas que cabem dentro de nós. E onde está esse dentro de nós? Essa é uma pergunta-chave e hermética que eu deixo em aberto. Já o Ocidente é o lado prático da vida. O Ocidente é o lado objetivo da construção das medidas, das formas geométricas e estéticas. E através do nosso estilo de vida ocidental, o professor ele ensinou como praticar estas mentalizações, estas yogas, exercícios para equilibrar os chakras, exercícios para equilibrar as nossas luzes e as nossas sombras, como diz o Jung, através de poucos minutos de prática. Pois nós não necessitamos e não temos, ainda assim, a mesma constituição que o oriental possui, que o indiano possui. A estrutura da nossa psique é bem outra. Então, para nós, poucas práticas eficazes bastam para equilibrar o nosso cotidiano e nos mantermos com a mente saudável na realidade em que nós vivemos. É claro, proporcionando sempre uma ascensão na nossa própria visão de vida.
para que nós possamos, através das lentes orientais, nos vermos de forma diferente, nos transformarmos e assim ver o mundo externo, ocidental, de forma diferente. E isso proporciona toda uma transformação coletiva, que é a mudança proposta na Era de Aquários, né? Que é passar a deixar de culpar todas a sorte de superstições de deuses, de demônios, de inconsciência de si, para passar a ser o protagonista, o herói da própria vida, aquele que salva a si mesmo. Então, esta Era de Aquários, ou a Era do Filho, é a era em que você se salva pela própria consciência do eu. Eu em movimento na vida, em transformação, superação e metástase. Quais são as orientações e alicerces deste canal e da yoga ao estilo ocidental? Aqui, a chave de linguagem é hermética, portanto ela transita entre psicologia, ciência, filosofia e yoga, que é o seu pilar principal. E através disso, nós temos 7 raios ou 7 tônicas planetárias que orientam todo este trabalho, sendo esta primeira tônica a tônica do Sol, que é a tônica da alquimia, da transformação. Então este canal ele visa a transformação das consciências, através da yoga, que é o movimento de interiorização e posteriormente a extroversão. Ou seja, este conteúdo ele tem que ser prático, ele não pode ser apenas uma bagagem mental. Então significa a ligação entre quem eu sou dentro e o que eu faço fora. Isso precisa fazer sentido, isso precisa ter nexo, coerência, como uma pedra cúbica. Então não adianta nós ficarmos emitindo acender incenso, ficar falando paz e amor e gratidão, sendo que isso não tem aplicabilidade e sentido moral e ético na construção da nossa vida e da nossa sociedade. Então, a alquimia se trata desta conversão dos elementos da alma, para que isto seja organizado em estruturas. A tônica da lua, que é a das artes ou da estética, que visa exaltar a beleza, o bem, o bom e o belo das coisas, através da devoção à natureza, da devoção à arte, que é o próprio reflexo e espelho da natureza. A tônica de Marte, que é a tônica da política, ou poliética. Então, este canal ele não tem orientação política vigente no nosso atual estado de consciência, que é direita, esquerda e meio. A visão poliética que é estabelecida através deste conceito de yoga ao estilo ocidental e que foi muito bem explicada pelo professor Henrique, é um modelo de sinarquia. E este modelo de sinarquia ele ocorrerá somente quando todos os seres humanos despertarem a consciência. Então nós não precisaremos mais destes tipos de governantes que nós temos. Nós não precisaremos nos identificar nem com direita, nem com esquerda. E através desta orientação, que é a sinarquia da Era de Aquários, eu vou buscar delinear e dar pequenos toques e dicas sobre o cenário político atual, sobre algumas aberrações, algumas coisas que precisam ser consideradas devido ao nosso atual estado de consciência e questões que nós precisamos dar mais valor, como, por exemplo, a família, aos valores que instituem o Sagrado Coração ou a lareira da humanidade, que é a Trindade, Pai, Mãe e Filho. Temos a tônica de Mercúrio, que é o conhecimento, que é Hermes Trismegistus, que é através dele que eu consigo organizar todas essas ideias e explanar todo este conceito. Temos a tônica de Júpiter, que é a literatura, sabedoria, que é buscarmos escritos e conhecimentos que possam nos aludir a ideias imortais de filósofos, grandes homens e grandes adeptos em que a humanidade foi presenteada
através da grande fraternidade branca, também chamado no Oriente de Suddha Dharma Mandalam. Nós temos o raio de Vênus, que é o raio do amor, da sabedoria e da filosofia, que é o amor à sabedoria, o amor às línguas antigas, aos escritos que deixaram ali a sua essência oculta, também estando ligado ao plano akáshico, que é onde estão todos os registros da humanidade. Nós temos a tônica de Saturno, o raio de Saturno, que está ligado à medicina teúrgica e taumatúrgica, que são todas as terapias, todas as práticas que reequilibram o ser humano em seu espírito, alma e corpo. E através desta síntese, deste Ouroboros, eu trago aqui a quintessência do Cruzeiro do Sul sobre o que é a yoga ao estilo ocidental, fundamentada nos conhecimentos do professor Henrique José de Souza e também da Blavatsky. Eu lanço a pedra fundamental neste canal como conceito ideal para que possamos nos sintonizar com ideias de livre associação ligadas ao Buda Maitreya e todos aqueles que se encontram conectados com a Era de Aquários.